Obrigado, senhora presidente. Boa tarde a todos. Volto a essa tribuna, presidente, para tratar de alguns temas que estão preocupando muito os moradores da cidade do Rio de Janeiro e também cariocas e fluminenses. Presidente, nós tivemos notícias nas últimas semanas de investigações policiais que revelam o início da atuação da facção criminosa de São Paulo, PCC, no estado do Rio de Janeiro, em alguns municípios. Essas informações são absolutamente preocupantes, pois no momento que o estado do Rio de Janeiro encontra em graves dificuldades, no momento que as nossas forças policiais estão desprovidas de meios de atuar, temos a oportunidade de um ingresso da mais violenta e perigosa facção criminosa brasileira para atuar no nosso estado. Acho que esse tema é de extrema gravidade e acho muito importante que o secretário de Estado de Segurança seja convidado, conversei com a presidente da Comissão de Segurança, Marta Rocha, para prestar a essa casa e aos representantes da população do Rio de Janeiro esclarecimento sobre esse tema. Esse assunto não pode ficar voando, pairando no ar, sem um posicionamento firme do Estado do Rio de Janeiro sobre que providências estão sendo tomadas para evitar que isso aconteça e qual é a real situação da participação ou da atuação dessa facção criminosa no Rio de Janeiro. As informações que nós temos são perturbadoras, que visam inclusive a possibilidade de recrudescimento de guerra de facções criminosas em regiões da cidade do Rio de Janeiro e também em regiões do Estado. Não é possível que a autoridade de segurança do Estado e o próprio governador não venham a público prestar os devidos esclarecimentos. Ainda sobre o tema segurança, essa é uma questão que vem se deteriorando dia a dia, semana a semana, senhora presidente. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, não há hora do dia e da noite que os nossos cidadãos possam caminhar com tranquilidade. O aumento de assaltos, de crimes, são sucessivos. E a sensação do carioca é de acovardamento no seu direito mais fundamental, que é o direito de ir e vir e é o direito de caminhar com segurança e com tranquilidade nas nossas ruas. É muito importante que o Estado do Rio de Janeiro possa colocar as coisas com clareza. E, efetivamente, se for o caso da perda de controle, que chame o apoio das forças federais. A Força Nacional, que está hoje aqui no Rio de Janeiro, é de uma quantidade muito pequena que não resolve nada além, eventualmente, da segurança que está sendo prestada aqui na porta da Alerj e que é muito pouco ou nada, e não é para isso que nós precisamos. O ideal é que a Alerj esteja aberta e nós dialogando abertamente com a sociedade. Então, esse tema segurança, senhora presidente, senhores e senhoras deputados, é um tema que nós temos que ter atenção total novamente aqui. Estamos tratando do pacote do governo do Estado. Hoje terminamos a avaliação e as discussões das matérias. Semana que vem entramos em votação. Mas nós não podemos tirar o foco dessa questão da segurança, que piora a cada dia, e também de recebermos informações urgentes com relação a essas perturbadoras notícias que o PCC, primeiro comando da capital, a maior facção criminosa de São Paulo e a mais violenta, com mais tentáculos, esteja iniciando a sua atuação no nosso Estado. Senhora presidente, eu quero tratar de um outro tema que também me preocupa muito, e esse tema diz respeito à cidade do Rio de Janeiro, a quem represento aqui nessa Assembleia Legislativa. Jogos Olímpicos terminaram, nós temos uma total indefinição com relação ao legado olímpico, ao dito legado olímpico, principalmente ao legado olímpico esportivo. É inacreditável que depois de 7 anos de preparação e organização dos Jogos, depois da conclusão dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, nós não temos, por parte da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, qualquer definição com relação à utilização do legado olímpico. Hoje, quem passa na Barra da Tijuca vê abandono no Parque Olímpico, no qual foram investidos centenas de milhões de reais. Só se vê lixo e abandono. Infelizmente, até hoje, não foi apresentada nenhuma alternativa. E como nós dissemos na campanha eleitoral para prefeito do Rio esse ano, isso certamente ficará para o próximo prefeito, pois, infelizmente, a atual administração só se preocupou
com a organização dos jogos e com eventuais benefícios políticos da organização desses jogos. E não se preocupou com o dia seguinte. Isso se diz respeito ao legado esportivo, mas também investimentos na área de turismo de Tiaju, como, por exemplo, no aumento da capacidade hoteleira da cidade. Aumentou-se a capacidade hoteleira da cidade sem nenhum tipo de programação. Hoje, nossos hotéis estão com ocupação abaixo da casa de 40%, o que não permite a sua subsistência no longo prazo. Outra preocupação diz respeito ao Réveillon e ao Carnaval. As notícias são que vai ter água no chope no Réveillon da cidade do Rio de Janeiro esse ano, que a Prefeitura não buscou os parceiros necessários, e isso pode gerar um esvaziamento de uma festa importante no nosso calendário. Será que não está se dando atenção por conta que a administração vai trocar? Será que querem entregar para o próximo prefeito um Réveillon esvaziado, com os hotéis vazios? Por que será que pela primeira vez se anuncia dificuldades na organização e no financiamento da festa do Réveillon na cidade do Rio de Janeiro? Muito preocupante isso, uma preocupação muito grande que eu já externei ao prefeito eleito Marcelo Crivella. Um outro tema importante que nós temos que tratar aqui, esse é um tema nacional, mas que eu faço questão de me posicionar, é com relação às discussões no Congresso Nacional sobre as 10 medidas apresentadas pelo Ministério Público e outras entidades ligadas à Justiça. Essa matéria está em discussão na Câmara dos Deputados, tivemos votação ontem, e eu queria dizer de maneira muito clara: a sociedade brasileira não tolera mais meias medidas e nem meias palavras. A sociedade brasileira quer que exista todas as condições para que as investigações, ora em curso, sejam levadas até o final. E a sociedade brasileira não quer que ninguém seja perdoado ou anistiado por crimes cometidos no passado. Isso é importante que seja colocado, a minha posição de maneira muito clara. E lamentar que setores do Congresso Nacional, infelizmente, não tenham entendido a mensagem das ruas, a mensagem da sociedade brasileira. É preciso de um novo tempo na política, e o novo tempo na política só começará se nós compreendermos para onde nós estamos indo e quem nós representamos e o que deseja aqueles que nós representamos. Senhora Presidente, ao encerrar, eu queria dizer e chamar aqui os representantes da Assembleia Legislativa da cidade do Rio de Janeiro a essa discussão. Me preocupa muito a maneira com que está sendo feita a transição. Informações não chegam para os novos administradores. Algumas pautas-bombas sendo colocadas na Câmara de Vereadores. E também a situação financeira do município, que até hoje não foi demonstrada de maneira clara à sociedade. É importante que nós tenhamos essa consciência. Os próximos 4 anos na cidade do Rio de Janeiro serão de grande dificuldade e precisaremos união, concentração e um esforço coletivo para evitar que a cidade do Rio de Janeiro venha a ser amanhã o que infelizmente passa o estado do Rio de Janeiro hoje. Era isso que eu tinha a dizer, senhora Presidente, agradecendo a possibilidade e seguimos com as discussões. Muito obrigado.